Teto para Dois ou A Troca? Qual desses dois livros será que é melhor? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre Teto para Dois e A Troca, os dois livros da Beth O'Leary, que eu acho que foi uma das autoras mais lidas, mais comentadas e mais elogiadas de 2020. Mas antes queria pedir, né, o de sempre, para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, também para ativarem o sininho de notificação para receberem os vídeos novos, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar na divulgação e também agradecer aos membros do Clube Namanita. Se você de repente quiser fazer parte, quiser saber mais sobre o projeto, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Então, vamos lá falar sobre esses dois livros que eu já adianto, eu gostei bastante dos dois, né? Eu enrolei bastante para ler Teto para Dois, mas quando eu li, realmente foi tudo que me prometeram, né? Então, como a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros, né? Tipo uma mini resenha, e depois no final eu vou contar para vocês de qual que eu mais gostei. Mas de novo, reforço aqui, gostei muito dos dois, então acho que já vale deixar a indicação dos dois livros. Vou começar por Teto para Dois, que foi o primeiro livro da Beth O'Leary, também o primeiro que eu li, né? Então a gente vai na ordem. Aqui a gente vai conhecer a Tiff. Ela termina o relacionamento dela com o Justin e aí ela tá sem dinheiro e ela precisa sair da casa do Justin, né? E ela acaba topando, então, dividir um apartamento com um completo estranho. Esse completo estranho é o Leon. Ele é um enfermeiro, acho que é enfermeiro, né, se não me engano, e ele mora nesse apartamento, só que ele precisa ajudar o irmão dele a pagar advogado por causa de um caso de injustiça racial, né, o irmão dele tá preso e ele precisa ajudar o irmão a pagar esse advogado para poder provar a inocência dele, né, o irmão dele é o Richie, então ele resolve fazer esse bem bolado aí, né, de dividir o apartamento com alguém para ajudar nos custos do advogado. Esse arranjo só pode dar certo porque o Leon, ele é enfermeiro e ele trabalha no turno da noite, então a pessoa ficaria com a casa, né, com o apartamento, né, poderia dormir lá, etc. E ele, durante o dia, quando a pessoa tá trabalhando, vai ficar com o apartamento. E a Tiff, quando fica sabendo dessa proposta, resolve aceitar, mesmo com os amigos dela achando loucura, né, porque afinal ela vai estar dividindo um apartamento com um completo estranho, mesmo que ela não vá encontrar com ele de fato, morar com ele, é mais ou menos como morar também. Eles vão dividir a mesma cama, né, mesmo que um durma de um lado e outro do outro, ainda vão dividir a cama, só não ao mesmo tempo, né? Enfim, daí essa é a premissa, então, de Teto para Dois. Aos poucos, a Tiff e o Leon, eles começam a trocar, né, post-its, recados ali, a princípio sobre coisas da casa, né, comida que sobrou, alguma coisa que tem que fazer, enfim, e assim eles acabam se conhecendo. A Tiff é muito extrovertida, ela é muito sociável e o Leon é completamente o oposto, né, ele é super fechado, então é bem legal acompanhar essa troca de recados entre eles que tá no livro, né, uma parte do livro é narrada assim, então é legal porque a gente consegue realmente conhecer esses personagens, quem eles são, como é o jeito deles. Então assim, Teto para Dois é um romance clichê, tá? Mas tem também alguns pontos surpreendentes. O primeiro eu acho que é o fato da autora abordar temas, né, que são importantes, que são mais densos, mas de uma maneira leve, que não é superficial. Ao mesmo tempo que é um romance clichê, que tem ali aqueles lugares comuns, né, do gênero, também tem alguns pontos ali em que a gente realmente se conecta, né, que o livro se conecta com a realidade de uma maneira que permanece naquela atmosfera do romance clichê, mas ao mesmo tempo também vem para nossa realidade, aborda esses temas importantes, né? Então acho que o ponto principal aqui de Teto para Dois é o relacionamento abusivo, porque a Tiff está saindo de um relacionamento abusivo, mas é claro que esse imbróglio não termina ali, né? Então a gente ainda vai ver mais dela com o Justin. E também tem a questão da injustiça racial, né? Porque como eu falei, o Rich, né, o irmão do Leon, tá preso, né? É inocente. Então também tem esse tema importante que é abordado de uma maneira um pouco mais superficial, até acho que a autora podia ter caprichado mais aí, mas eu achei legal ela trazer isso de qualquer maneira, né, nesse romance clichê, e é uma leitura muito gostosa de se fazer, a gente acompanhar como é que fala? A evolução, né, a construção da relação dos dois protagonistas é muito legal. Como eu falei, eles são bem opostos, né, mas a gente consegue ver os pontos ali em que eles se conectam, e é um livro muito gostoso de ler. Tem algumas tramas paralelas que também deixam o livro mais divertido, mais emocionante, mais, enfim, mais intrigante, né, que deixa a gente mais curioso para saber outros aspectos, né, como outros aspectos da trama vão se desenrolar. Então eu gostei bastante desse livro, como eu falei no começo do vídeo, foi realmente tudo que me prometeram
que ia ser. Aí, esse eu li em dezembro, aí em janeiro eu li A Troca, né, também, da autora, e me apaixonei completamente. Aqui a gente tem uma história bem diferente, a gente conhece a Lina, que é uma mulher de 29 anos, super independente, super bem-sucedida no trabalho, só que quando ela perde a irmã dela, ela sente que alguma coisa ali saiu dos trilhos e ela meio que não consegue mais se encontrar. Ela sofre um colapso nervoso no trabalho, e é quando ela decide visitar a avó dela, a Aileen, né, no interior da Inglaterra. As duas são bem próximas e ela resolve então visitar a avó. E nessa visita ela tem a ideia de trocar de lugar com a avó dela, né? Então a avó acaba topando. A Aileen então vai para Londres viver a vida da neta e a Lina vai para o interior da Inglaterra viver a vida da avó. Então, em A Troca, a gente também tem ali um romance, mas esse não é o foco. Definitivamente o foco da Troca são os dramas familiares, né? Uma pegada mais de autoconhecimento, né? Porque a Aileen tá com 79 anos e ela foi abandonada pelo marido, foi trocada por outra mulher, então ela também tá ali tentando se reencontrar, tá em busca de um novo amor. E a Lina tá nessa situação, né? Depois de perder a irmã, tentando se reencontrar, tentando se redefinir, né? Nesse mundo sem a irmã dela, esse mundo que ela ainda não conhece, que ela tá tentando se encaixar nesse mundo. Então, eu acho que esses são os dois pontos, né, principais dessa história. Como eu falei, tem um romance também, mas esse acaba não sendo um foco, é um detalhe. Então, em A Troca, a gente vai falar muito sobre luto, sobre perda, né, mas, mais uma vez, né, assim como em Teto para Dois, a autora acaba abordando esses temas que são densos, né, de uma maneira que é emocionante, sim, porque eu acho que qualquer história que fale bem sobre luto, que fale bem sobre perda, não tem muito como não ser emocionante, né, emotivo em algum momento. Então tem momentos que a gente fica com o coração apertado, mas no geral é um livro bem leve, assim. Então ela mais uma vez conseguiu trazer esses temas importantes, densos, né, de uma maneira um pouco mais leve. Então o drama familiar também parte daí, né, porque a Lina tem ali uma briga, não é bem uma briga, uma rusga com a mãe, né, justamente por causa da morte da irmã. Tem algumas coisas ali que estão separando as duas, criando essa barreira, e com isso a Beth O'Leary, ela mostra como as pessoas lidam de formas diferentes com o luto, né, com a perda, como elas processam esse momento de formas diferentes, como às vezes essa questão do luto é justamente por causa dessa diferença na forma como as pessoas lidam com ele e acabam criando barreiras, né, entre pessoas que se amam, entre pessoas da mesma família. A gente vê isso com a Lina e com a mãe dela. Então, as duas ali querem se ajudar, né, ao mesmo tempo em que a Lina tá muito magoada com a mãe, elas querem se ajudar a passar por esse momento, essa dor que elas dividem, né? Mas ao mesmo tempo elas não sabem exatamente como fazer isso, e isso acaba isolando, né, as duas, acaba separando elas. E essa história é muito também sobre encontrar esse caminho de volta, né, para as pessoas que a gente ama quando a gente passa por uma situação difícil assim. Então eu gostei muito disso em A Troca. Outro ponto que eu gostei muito, eu acho que talvez seja meu ponto favorito desse livro, é como ele mostra a solidão das pessoas idosas, né? Cada vez mais tenho visto e lido livros que são protagonizados por pessoas mais velhas, né? Pessoas já idosas, no caso a Aileen, eu falei, tem 79 anos, e eu acho isso muito legal porque muitas vezes a gente, né, que é mais jovem, acaba esquecendo que essas pessoas têm muitas coisas para viver, né, e a forma como elas encaram a vida e tal, e eu acho que A Troca mostra muito isso. Quando a Lina vai lá pro interior da Inglaterra, né, ela vê, embora ela tenha uma relação boa com a avó e ela enxergue a avó dela como uma pessoa realmente, né, ela acaba vendo ali como a avó dela tem uma vida rica, cheia de, né, tarefas, cheia de coisas para resolver, e ela conhece outras pessoas, né, que já são mais velhas, e ela vê os anseios dessas pessoas, os desejos, as frustrações, arrependimentos, né? Então são pessoas que ainda têm coisas para viver. E isso é óbvio, mas acho que às vezes a gente, né, na nossa juventude, na correria da vida, a gente acaba esquecendo disso e tratando até as pessoas idosas com uma certa condescendência. Então eu acho que A Troca faz a gente repensar isso, sabe? A gente tentar enxergar essa situação e essas pessoas de uma forma diferente. Tem até uma parte aqui que eu não marquei, mas é uma parte que a Aileen fala justamente isso. Quantas pessoas, né, estão aí perdidas em apartamentos em Londres, né? Quantas pessoas preciosas, né? Quantos tesouros estão escondidos
escondidos aí, porque meio que eles sentem que essa solidão, né, que ninguém quer exatamente ouvir o que eles têm a dizer, enfim, saber também da vida deles, né, como foi, o que eles ainda querem, né, então acho que às vezes a gente esquece que essa questão de planos, de transformar a vida, de um novo amor, etc., não são exclusividade de pessoas jovens, e eu acho que a troca é muito sobre isso, então eu gostei muito desse aspecto do livro. Nesse livro, a autora também fala um pouquinho de relacionamento abusivo, não é o foco, ela fala muito menos disso do que em Teto para Dois, mas ela mais uma vez toca no assunto de uma maneira que eu também achei interessante, porque apesar de ser uma trama paralela, bem paralela, assim, tipo um detalhe, ela faz a gente realmente pensar no lado daquela pessoa que tá vivendo esse relacionamento abusivo, em como não é fácil sair dele, né? Não é simplesmente, eu sei que eu estou vivendo com uma pessoa tóxica e vou embora. Ainda mais quando a pessoa já é mais velha, né? Existe toda uma questão de suporte financeiro, suporte emocional, enfim. Então, acho que apesar de ter sido uma pincelada nesse tema do relacionamento abusivo, a Beth O'Leary também fez isso muito bem. E a troca? Então, gostei muito dos dois livros, óbvio, mas eu acho que talvez por tudo que eu falei de A Troca, já tenha ficado claro que eu gostei mais desse segundo livro da Beth O'Leary. Eu acho que os dois são muito bons, vale a pena ler os dois. Como eu falei, os dois livros são muito gostosos de ler. A autora tem uma escrita muito fluida, muito leve, divertida, mas que ao mesmo tempo, né, traz essa carga emocional em alguns momentos. Mas realmente os temas abordados em A Troca me tocaram mais, né, e a forma como ela também abordou esses temas, como ela construiu esses personagens, eu realmente gostei bastante de A Troca, mas para quem gosta de romance clichê, com algumas pitadas aí de coisas inesperadas, eu também super indico Teto para Dois, né, porque são realmente leituras muito gostosas de fazer, são ótimas para aquele momento em que a gente tá, ou a gente lê um livro muito denso e quer dar uma esparecida, ou a gente tá até entrando numa ressaca literária, sabe, eu acho que os dois livros são muito bons para esses momentos. A Troca eu absolutamente devorei, Teto para Dois também, mas A Troca é aquele livro que eu realmente agarrei e não queria mais soltar até terminar. Então, na minha opinião, A Troca é melhor, mas eu também indico muito Teto para Dois, gostei bastante dos dois livros. A Troca realmente só ganha porque, né, por causa desses temas aí que eu acho que eu tenho mais afinidade. Eu não sou uma pessoa tanto de romance, né, então eu gosto mais dos dramas familiares e dessas questões de luto, de perda e dessa jornada de autoconhecimento. Então A Troca realmente me ganhou. Tem um livro novo da autora para sair esse ano, no finzinho de abril, vai chamar The Road Trip, ainda não sei, né, qual vai ser o título em português, espero que a Intrínseca traga logo esse livro pra gente também. Se você já leu, né, os dois livros, quero saber qual você gostou mais, de qual você gostou mais. Se você não leu, me conta se você tem vontade de ler. Vamos conversar aí sobre essa autora promissora, né, que já escreveu esses dois livros maravilhosos e que eu acho que ainda vai compartilhar muitas boas histórias com a gente. Bom, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.